Logo no início do governo Dilma Rousseff, foi anunciado um corte de 50 bilhões no orçamento da União e a proibição da realização de novos concursos públicos. No mesmo ato, foram suspensas também as contratações de concursados que até agora não sabem quando terão, de fato, o seu sonhado emprego. Preocupado com o problema, o deputado Romero Rodrigues, do PSDB da Paraíba, tem uma proposta para corrigir o que ele considera uma lacuna em nossa legislação. Deputado, seja bem-vindo, parabéns por sua eleição. Como é que o senhor já entrou com um projeto e agora está com uma proposta de emenda à Constituição para garantir que os concursados sejam de fato chamados? Explica para a gente. Sem dúvida. Primeiro, saudar você, a alegria, e também os queridos telespectadores, e dizer que com o objetivo e o bom propósito de estabelecer uma regra, uma lei que desse a garantia, né, dessa segurança jurídica aos concursados brasileiros, no sentido de permitir que eles fossem efetivamente contratados após a aprovação no concurso público. Coisa que não existe uma legislação na atualidade. Nós apresentamos um projeto de lei que cria regras, estabelece essa obrigatoriedade pelos órgãos públicos, tanto o governo federal, o governo estadual e os municípios brasileiros, a contratarem os concursados dentro do que está estabelecido no edital de convocação, ou seja, prazo de duração do concurso público, bem como também número de vagas que são estabelecidos. Quer dizer que hoje, deputado, só para a gente entender melhor, hoje não há essa obrigatoriedade, você faz um concurso e necessariamente você não vai ser chamado, é isso? Hoje não há a menor sintonia entre o que é, de fato, colocado no edital dos concursos que são realizados e a contratação efetivamente dessas pessoas. Ou seja, as pessoas estudam, se qualificam, se dedicam, passam no concurso público pelo mérito e, lamentavelmente, no país que vivemos, eles não têm o direito à contratação. Muitos dos quais, inclusive, para buscar esse direito, eles vão ao judiciário brasileiro. Muitos, inclusive, largam os empregos antigos para se dedicar aos estudos, para conseguir passar. O senhor disse que no seu estado tem problemas também em relação a concursados. Sem dúvida, veja bem, muitos largam o emprego, de fato, e ainda tem um outro problema. Às vezes passam e, na expectativa da contratação, pedem demissão, às vezes de algum serviço público na iniciativa privada, com essa expectativa de contratação. Por conta de, exatamente, não existir uma lei que dê essa obrigatoriedade, que estabeleça dentro de algumas regras, né? Nós apresentamos esse concurso e é um problema vivenciado pelo Brasil como um todo, né? Esse problema existe não apenas nos estados brasileiros, mas também nos municípios, né? Sobretudo onde os prefeitos também realizam concurso público. E na esfera federal muitas também. Vezes, inclusive, para fazer mídia, principalmente no período eleitoral, e depois termina arrecadando bastante e não contratando os concursados, que vivem uma verdadeira humilhação. No governo federal, recentemente, inclusive, nos deparamos com uma situação preocupante, quando a presidente Dilma decidiu pela opção de não contratar os concursados que foram aprovados recentemente no governo Lula, o que é, de fato, lamentável, porque, afinal de contas, são pessoas que passaram por todo esse processo, né, de seleção, estudaram e, pelo mérito, tiveram oportunidade agora de serem contratados e entrar no serviço público pela porta da frente, de cabeça erguida. É uma forma, inclusive, de você não apenas valorizar, mas melhorar o serviço público. E, lamentavelmente, tivemos essa grande perda do serviço público brasileiro. Falando nessa medida da presidente Dilma, deputado Romero Rodrigues, o presidente Lula, o governo dele valorizou o serviço público no sentido de fazer vários concursos, de aumentar em cada área, em cada setor, principalmente os mais carentes, o número de servidores públicos e, ao mesmo tempo, começou a diminuir o número de terceirizados. Agora, a presidente Dilma, um dos primeiros atos dela foi exatamente proibir os concursos públicos. O senhor acha que isso é uma mudança de opção ou isso foi crise econômica? Como é que o senhor está vendo isso? Olha, eu vejo com preocupação, como disse inicialmente. Eu acho louvar a iniciativa do então presidente Lula, que realizou aí uma série de concursos públicos, e agora, claro, com essa dificuldade, observando essa decisão da presidente Dilma, que contrariando, inclusive, a história do Brasil recente, né, nesse clima de desenvolvimento, de valorização do serviço público, os concursos que foram realizados, ela decide pela opção de não contratar os concursados. E a preocupação maior nesse instante, inclusive, vem pelo fato de os concursos que foram realizados, existe prazo de duração, prazo de validade, e está se encerrando esse prazo. Se eles não forem chamados, eles perdem o concurso. Corre o risco de perder, né,
algo que foi tão sonhado durante talvez a vida de milhares de brasileiros. Eu tenho recebido, inclusive, assim, apelo de muitos que foram concursos que foram realizados pelo Bacen, por exemplo, pelas agências reguladoras, pelo INSS. O senhor já fez alguma gestão pelas universidades federais, de forma que eu fiz um requerimento também nesse sentido. Ao Ministério do Planejamento. Ao Ministério do Planejamento, exatamente, fazendo um apelo no sentido de rever essa decisão, como também a própria Presidente da República, né, para ver se a gente consegue encontrar uma solução. É como se fosse uma crítica, mas uma crítica construtiva, porque eu acho que o Brasil precisa avançar e, para isso, é preciso a contratação dessas pessoas que estão... Melhorar o serviço público. Melhorar o serviço público e estão aperfeiçoadas, né, em cada um na sua área de atuação. Lembrando também um outro concurso que foi realizado, cujo também o prazo de validade está praticamente encerrando, que foi a Defensoria Geral da União também, que realizou o concurso público e as pessoas também, igualmente, não foram contratadas. E as pessoas ficam ansiosas, até porque podem perder esse direito. É dificílimo concurso público no país, você passar num concurso desse. Imagine você passar num concurso público hoje, a nível nacional, é uma loteria. Você passa praticamente toda a vida se especializando para realizar um concurso público e ter a oportunidade de ser aprovado. Depois de todo, talvez a fase mais difícil, né? Você está com a expectativa do direito e aí, por conta de não existir uma legislação consistente, uma legislação específica no Brasil, você vê todo esse direito que deveria ter na realidade, porque quando você se submete a um concurso, o que é que você faz a observância? Ao edital de convocação. No edital, o que é que consta? O prazo de validade e o número de vagas. Se você é aprovado, está apto e classificado dentro do número de vagas, hoje a legislação não permite que você tenha exatamente esse direito como uma garantia líquida e certa. Então, por isso que nós apresentamos esse projeto, para corrigir, na minha visão, na nossa visão, esse erro hoje da legislação brasileira, porque, afinal de contas, se for observar a Constituição Federal de 1988, que foi que estabeleceu que, a partir de então, o acesso ao serviço público seria através do concurso. E, de certa forma, as terceirizações distorcem um pouco esse quadro. Sem dúvida, eu acho que os gestores buscam um caminho mais fácil e talvez facilita também o apadrinhamento político, porque na terceirização você tem a oportunidade de escolher. No concurso, diferentemente, as pessoas passam pelo mérito. E também não devem favor a gestor, não é? Ao gestor, ao prefeito, ao governador, ou mesmo ao presidente da República. Não é? Então, por conta disso, talvez eles busquem esse caminho mais fácil de se, talvez, contratar através da terceirização, porque vocês têm a oportunidade de fazer a escolha. E a escolha termina as pessoas devendo algum determinado tipo de favor. Deputado Romero Rodrigues, tem um outro problema também envolvendo essa questão dos concursos públicos, que é o seguinte: existem carreiras consideradas nobres e outras não, do ponto de vista salarial, eu digo. Porque o que aconteceu ao longo dos anos foi que se valorizou determinadas carreiras em detrimento de outras. Caberia ao Congresso tentar resolver essa legislação? Um exemplo, por exemplo, professores universitários ganham 1/3 de um auditor fiscal. Sem entrar no mérito, são duas carreiras igualmente importantes. Mas por que um ganha tão mais do que o outro dentro do Serviço Público Federal? Olha, eu acho que deve, sim, se promover sistematicamente planos de carreira e remuneração, né, para as mais diversas funções, seja da edilidade federal, estadual ou municipal, para dar um tratamento igualitário. Até porque essas pessoas, né, na maioria dos casos, ou quase na totalidade, eles passaram pelo mesmo processo de qualificação, né? Estudaram, tem curso superior, muitas especializações que existem, inclusive a própria universidade hoje exige principalmente no meio do professor universitário, mestrado, que você tenha doutorado, né? Às vezes essas pessoas passam a vida toda trabalhando e, ao mesmo tempo, estudando, se aperfeiçoando, se qualificando para prestar um serviço de boa qualidade. Então, eu acho que é um equívoco também do serviço público brasileiro em fazer, talvez, dar esse tratamento desigual a pessoas que deveriam, na nossa visão, ter um tratamento igual. Infelizmente, isso acontece dentro dos próprios ministérios. Carreiras que ganham muito mais do que outras dentro do próprio ministério. O que ocorre nesse caso específico, você citou, né, de pessoas que trabalham mais no setor de arrecadação, sempre há uma tendência, não apenas do governo federal, mas também, no caso dos governos estaduais e municipais, de dar um tratamento um pouco mais diferenciado. Eu acho que é um erro, na minha visão, porque só se tira os estados, os municípios ou mesmo a nação
se você investir na educação. E para isso você precisa valorizar o profissional. E para valorizar o profissional, você precisa pagar um salário mais digno, mais justo a essas pessoas. Exatamente. Deputado Romero Rodrigues, muito obrigada por sua presença aqui no Palavra Aberta. Parabéns pelo projeto, é um projeto importante, espero que o senhor consiga aprová-lo e volte outras vezes na TV Câmara. Agradeço a você e deixo nesse instante um abraço a todos os queridos telespectadores. Obrigada. E você que nos acompanha, um abraço e a gente se vê em breve.